Boa noite, pessoal. Só esperando a galera entrar aí. Boa noite, pessoal. Só esperando a galera entrar. Boa noite. Será que vem mais alguém? Mandei no WhatsApp. Vamos começar então, porque senão vai apertar o prazo aí. Primeiro, desculpa aí o atraso. Eu falei para a Emily aí que ela estava na chamada. Fiquei no serviço até agora. Mandei mensagem que eu ia atrasar, eu estava saindo de lá. Então, foi por isso o atraso aí. Me desculpem. Beleza? Hoje a gente vai ver a última aula de revestimento. Então, só fazendo um reprise aí, nós vimos revestimentos argamassados, como que é aquele processo, né? Chapisco, reboco, emboço e reboco, que é o processo para todos os tipos de revestimento argamassado. Depois disso pronto, que vem, no caso que a gente viu, o revestimento cerâmico, e agora a gente vai ver hoje a tintura, né? A pintura das paredes e do teto. E mostrei para vocês na parte de revestimentos cerâmicos que como que faz o assentamento das paredes de azulejo. Hoje eu vou mostrar o piso e vou complementar mais algumas informações que nós discutimos, que vocês me perguntaram também, que eu percebi que eu não coloquei na aula, mas que faltava, eu vou complementar, porque o revestimento cerâmico, tanto na parede quanto no chão, ele é a mesma coisa. Assim, a forma de assentar é basicamente a mesma. Então, inclusive, quero hoje mostrar mais vídeos para vocês, que eu acho que dá para ver melhor essa parte, principalmente essa disciplina, eu acho que vocês perceberam de tecnologia, como são essas coisas práticas, tipo, pintar a parede. Aí eu vou explicar, só que eu acho que no vídeo dá para a gente ver melhor, então por isso que eu estou gostando de mostrar o vídeo. Um recado para dar. A orientação da coordenação era que nós dessemos aula até num limite de 1 hora de duração, como eu disse para vocês, só que agora eles vieram com orientação ontem, que a gente agora vai ter, a partir de hoje, vai ter que dar as 1h40 de aula. Então, a gente vai ter aí mais tempo para ver mais conteúdo, então vou poder mostrar muito mais vídeo, coisas para vocês. Beleza? A aula de hoje acho que vai ser legal, espero que vocês gostem aí. Vou apresentar a tela. Estão vendo minha tela? Sim. Sim? Sim. Então, mostrei para vocês a aula passada, o revestimento não argamassado,
que foi o gesso, né, que foi o que eu entrei, porque de todos ele é o mais usado, que é o revestimento de gesso, e o único, assim, que é mais usado na construção civil. E nós vimos muitos tipos aí de revestimento argamassado, e hoje, como eu falei, a gente vai ver o último revestimento argamassado, que é a pintura, que é a mais, né, a que mais tem aí em todas as casas e grandes, praticamente as casas, tipo, que não são luxuosas, é praticamente tudo pintura, né? E aí, nos vídeos, peraí que tem alguém tentando entrar. Aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui o conceito, né, de pintura em si, porque isso que a gente tem que aprender aqui na ementa, mas vou mostrar uns vídeos para vocês diferentes também. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito aí, o grafiato. Então, vou mostrar um vídeo para vocês do cara fazendo um grafiato para vocês verem. Então, mas por quê? O processo, o que eu vou falar aqui, a base é sempre a mesma. Muda lá no finalzinho, no acabamento final, que o cara faz um grafiato ou aquela parede texturizada. Então, essa parte eu vou deixar para mostrar no vídeo. Vou mostrar para vocês conceitualmente aqui a parte do da base, né? Como que é o processo aí de pintar uma parede. E esse acabamento que é no final, eu mostro o vídeo que vai ficar mais fácil de vocês verem as diferenças. Então, pintura. A pintura da casa consiste na aplicação de tinta na parede e no teto. Normalmente, a pintura das paredes é uma das últimas etapas da obra. Ela é feita depois que todas as paredes estão revestidas, portas e janelas instaladas e bancadas assentadas. Vou mostrar um vídeo para vocês também, porque assim, a gente não entra nisso no curso, porque esse assentamento de esquadria é sempre uma mão de obra especializada. Então, igual tudo que eu sempre coloquei mão de obra especializada, é porque é um curso muito maior. Mas vou mostrar um vídeo para vocês, só para vocês terem a noção geral, que é o que a gente tem que ter, de tipo, ver o cara ali assentando a porta e a janela. E aí eu falo para vocês alguns conceitos técnicos, assim, o que a gente tem que fiscalizar, né? O que a gente tem que ver, certo? Então, a pintura, ela tem que ser feita depois que tudo tiver já instalado, bancada sentada, então, tipo, a casa tá pronta, a estrutura tá pronta, inclusive até o telhado tá pronto, tudo pronto, aí que a gente vai pintar a parede. É o acabamento final da edificação. Então, essa aplicação tem como objetivo formar camada que faz o recobrimento da superfície e tem função protetora e decorativa. A pintura também auxilia na distribuição de luz, durabilidade da parede e aspectos higiênicos. Primeiro ponto aqui, ó, distribuição de luz. Para quem gosta aí de arquitetura, eu acho que já deve ter ouvido falar, a cor da parede, ela é muito estudada na arquitetura, porque, como eu disse para vocês, a arquitetura, ela preza o conforto da pessoa ali dentro. Então, tipo assim, a engenharia, ela é o prático, né? Como eu falei para vocês, a gente levantar e o negócio tem que aguentar, e cálculo para o negócio não cair. Então, a gente preocupa o quê? Com a infraestrutura da edificação. A arquitetura, ela preocupa com o bem-estar da pessoa dentro da edificação. E eles estudam, por exemplo, luz no ambiente, tipo, para o ambiente realmente ficar bem iluminado, como que faz para a gente calcular assim, medir, né? Quantas luzes eu tenho que pôr num cômodo para aquele cômodo ficar tipo, bem iluminado, de forma que não vai afetar a visão das pessoas, as pessoas não vão ficar forçando a vista. Qual a altura que a pessoa vai colocar os quadros, ou a bancada, tipo, para o conforto da pessoa ali, olhar o quadro na linha de visão, ou ficar confortável na bancada, qual cadeira que ela vai comprar.
E tem essa parte na pintura em questão das cores. Então, tem significados para as cores, eu sei só alguns. Tipo assim, todas as cores claras, elas trazem mais paz, vamos dizer assim. Então, porque ela não é forte ao olho, né? Assim, quando a gente olha, não é uma coisa forte. Isso, assim, bem viajando mesmo. Então, onde são áreas, por exemplo, que precisa desse relax, vamos dizer assim, as pessoas, os arquitetos preferem colocar cores mais claras. Agora, em algum lugar que não tem essa funcionalidade, então, por exemplo, eu vou fazer aqui um estúdio com uma mulher ela mexe com arte, arquitetura, artesanato. Vou fazer aqui a sala da onde ela vai fazer artesanato. Aqui não, tipo, aqui a mulher vai trabalhar, né? Ela tem que estar no pique e tal. Então, vou colocar uma cor bem legal. Aí tem as cores que estimulam. Aí tem todo um estudo, por que essas cores estimulam. Aí pinta a parede lá, tipo, de um azul escuro, de um verde, de um amarelo, né? E tem o vermelho. Só por curiosidade para vocês, eu achei muito interessante quando eu descobri isso. O McDonald's e o Burger King, e praticamente todas as redes de fast food, reparam que a logomarca é vermelho com amarelo. Tem um estudo que diz que o vermelho e o amarelo traz fome. E, tipo, muito real isso. E olha, você vê o tanto que é real que todas, se você olhar, praticamente todas as logomarcas de comida, tipo, famosas, tem ou vermelho ou amarelo, e tem muitas que tem os dois juntos, como o Burger King e o McDonald's. Então, porque esse lance psicologicamente realmente influencia. Então, a arquitetura leva muito em conta isso, e por isso que fala aí distribuição da luz e essa preocupação também com o conforto do usuário. Distribuição da luz aplicadamente é a reflexão. Então, o preto, ele absorve luz. O branco, ele reflete. Então, todo ambiente que é branco, ele é mais claro. Então, em lugares que você necessita que seja claro, por exemplo, banheiro, todo mundo gosta, praticamente todos os banheiros são brancos, por quê? Por causa disso. Ali tem que ser um ambiente claro para não acumular sujeira, né, que eles falam. Então, vamos optar por branco ou por cerâmicas mais claras, por causa disso. Então, tem toda essa preocupação por trás da arquitetura, e isso entra muito a parte da pintura, que seria a tinta. Certo? Durabilidade da parede. A pintura, vou mostrar para vocês os tipos. Tem aquela para área externa, que ela é meio que impermeabilizante, a gente não pode dar um nome impermeabilizante, mas ela é meio que permeabilizante. E a pintura, ela tem uma resistência, eu também vou mostrar para vocês por quê, bem maior do que o reboco em si, e também tipo, a massa corrida, se você deixar só na massa corrida. A pintura, depois que ela perde a água, ela forma uma resistência. Então, se vocês verem uma parede bem pintada, você pode fazer o que for, que você não consegue, tipo, tirar, né? Estragar, assim, riscar, mas tirar a pintura. Só se você bater alguma coisa ali bem forte mesmo, assim, para você arrancar a pintura. Então, ela tem esse aspecto aí de durabilidade da parede. E aspectos higiênicos, porque tinta lavável, né, que a gente tem hoje. Então, tem tintas que a gente pode lavar, e isso para a pessoa fazer a manutenção da edificação sem precisar trocar essa pintura, então é muito interessante também. Então, ela tem esses aspectos aí, certo? Todo mundo entendeu? Alguém tem uma dúvida quanto a isso? Tranquilo. Tranquilo? Geliel tá focadão nessa aula, né, Geliel? Eu vou te desvirtuar. Na verdade, Tarefa difícil. Ô, Quem queria Letícia. Oi. Então, tem uns tipos de tinta
parece que descasca, não sei se você viu, tem algum tipo de produto que coloca antes, se não for... Você entendeu? Antes de Então, colocar a tinta. tem esse selador aqui, ó. Ele serve para Entendi. selar. Eu vou explicar aqui que a diferença. Eu mostrei essa imagem, a próxima é sem selador, tá vendo? Aí eu vou explicar essa parte. Mas essa durabilidade vem muito desse selador também. Então, as tintas utilizadas são substâncias líquidas. Peraí que tem alguém tentando entrar na aula. São substâncias líquidas constituídas de pigmentos. Pigmentos é o que dá a cor. Ligantes é o que faz a liga, né? Que faz ela ficar ali pastosa para a gente conseguir fazer a pintura. Diluentes, porque eu acho que todo mundo aí sabe, para você pintar a parede, você tem que diluir um pouco a tinta. Para isso poder acontecer sem ela perder o pigmento, por exemplo, ele tem que ter esse diluente. E aditivos. Aí nessa parte do aditivos entra as mais variados tipos de tinta que tem aí no mercado. Então, tipo assim, a gente não vai falar de todas, né? Vou mostrar para vocês os tipos, assim, a cadeia, só que tem vários tipos, com vários aditivos, igual tudo que a gente viu aí de revestimento. Então, tudo de propriedade que você quiser, tipo, eu quero uma tinta, tipo, ultra, mega, hipermeabilizante. Aí você pode ir lá, ela vai ser mais cara, mas vai ter uma que tem um aditivo muito forte, que ela é ultra, mega hipermeabilizante. Não, eu quero uma tinta que ela é lavável sem perder a pigmentação. Porque tem umas que é lavável, só que você lava, ela vai perdendo, né, a pigmentação. Não, eu quero uma que não perde nunca o resto da vida. Vai ter uma com aditivo que faz isso. Então, tipo assim, se você for numa casa de... Tanto que existe casa de tintas, né? Eu acho que é o único material da construção civil que tem uma casa só para ela, de tantos que tem. Porque é muitos tipos de tinta, de pigmentos e tudo. Então, tipo assim, tem muitos aditivos. Tudo que você quiser, quando você for pintar uma casa, vai na casa e lê, porque aí você vê, tipo, essa aqui, ó, ela tem alta resistência a risco. Igual, tem um aditivo que põe que não deixa riscar a parede. Nossa, ali para me pintar minha sala seria essencial, porque eu pinto lá de ano em ano, porque a galera fica encostando o sofá, a cadeira na parede e vai riscando. Vou comprar um potinho dessa para pintar lá a sala. Então, tipo assim, tem vários tipos. Para você conhecer todos assim, você tem que ir lá na casa de tintas mesmo, que você vai ver aí os vários tipos, variados tipos. E na arquitetura também, na faculdade, você entra nisso aí de conhecer todo o catálogo, né? Tudo. Na arquitetura você conhece todos esses materiais que eu estou falando, que a gente não entra muito no técnico e nem na engenharia, porque são coisas que dependem do conforto. Você vê na arquitetura um por um, assim, igual o pessoal de medicina vê lá o fio de cabelo, o nervo tal, a boca, o dente, a língua, o poro da língua e tudo. Na arquitetura você vê cada material. Então, tipo assim, bancada de mesa, bancada de madeira, bancada de mármore. Então, essa parte aí, a gente aprofunda isso na arquitetura. Após sua aplicação, os diluentes evaporam e a tinta se transforma em uma película protetora. Então, tipo assim, o que faz a tinta ficar líquida não é água, porque a água é o que a gente dá uma diluída ali, né? Porque a água entra em contato com esse diluente, e aí a água faz esse diluente evaporar depois. Então, por isso que a gente adiciona água, não é nem pelo aspecto, é porque para esse diluente conseguir evaporar, ele tem que entrar em contato com a água. Então, é por isso que a gente coloca água. Mas o diluente, então, em contato com a água, ele evapora e forma película. A película protetora. Eu estou frisando isso porque não tentem pintar a parede sem diluir. Não existe isso. Eu já vi gente tentando, tem gente que fala assim, vai ficar
mais colorida, né? A pessoa acha que se ela não pôr água, vai colorir. Não, não vai colorir mais, não, tem que diluir. Então, por isso por isso as tintas com mais pigmentos e ligantes são consideradas de melhor qualidade. Então, vocês já viram aí, eu não sei se já aconteceu com um de vocês, mas, assim, referência de tinta, Coral. Todo mundo fala assim, não, compra Coral. Por quê? Ela é a mais cara, mas ela tem uma alta concentração de pigmento e ligante. Então, tipo, é uma tinta que da cor que você passa, ela fica. É aquela tinta que você compra sabendo exatamente a cor que ela vai ficar na parede. Tintas mais baratas, ela não fica. Então, tipo, até o branco não fica branco assim da primeira mão, né? Então, tem aquele negócio de passar as mãos. Então, por que compensa comprar Coral? A Coral, você dá duas mãos, uma não, né? Duas mãos, ela já tá, acabou, já era. Tá perfeita a parede. As outras tintas mais baratas, você passa uma, duas, três, tem gente que passa 5 mãos e ela ainda não fica boa. Então, tipo assim, se você comparar o tanto que você gastou, compensa comprar Coral para você ter menos trabalho. Então, fica a dica aí, é isso aí. E aí eu falei que ia falar aqui, que eu coloquei essas duas imagens para falar a diferença. Então, eu vou mostrar ali no processo construtivo para vocês que a gente tem ali a superfície que vai pintar, que é o reboco na parede e no teto, né? Aí a gente tem que passar a massa corrida e depois a gente pinta. Só que tem alguns tipos de tinta, por isso que eu coloquei os dois. Os mais caros, eles não estão mais precisando de selador. O que é o selador? O selador é como se fosse o chapisco da argamassa. O chapisco, ele só serve para ligar a parede na camada de regularização, que é o emboço. A função dele é fazer essa ligação. O selador é a mesma coisa. O selador, ele tem a função de colar a massa corrida na parede e a gente, dependendo da tinta que você comprar, você passa o selador na massa corrida também. Depois da massa corrida seca, você passa o selador de novo para receber a pintura. Então, tipo assim, tem essas diferenças, vai precisar de selador ou não, é só olhar no fabricante da lata de tinta. Ah, precisa. Tá, e essa massa corrida? Precisa. Então, se a massa corrida precisa, você vai passar na parede, e se a pintura precisa, você vai passar na massa corrida. Entendeu? Então, se você comprar uma massa corrida e uma pintura que precisa, você vai passar o selador na parede e depois vai passar na massa corrida de novo. Ah, não, eu comprei uma massa corrida que precisa, mas a pintura não precisa. Então, você vai fazer igual nessa foto. Você vai passar o selador para a massa corrida e para a pintura não precisa. Então, isso, sempre perguntem quando você for fazer a compra. O selador é muito importante para a tinta que não tem essa propriedade. Se a tinta precisar de selador, você não passar, vai formar bolha, vai cair assim, descascar, né? E pode chegar até a massa corrida a cair, dependendo do tanto que for ruim. Não cair depois que seca, né? Mas cair ali, você passou, ela não sela e começa a cair. Então, sempre perguntem, massa corrida e tinta. Precisa de selador? Aí o cara vai falar, a massa corrida precisa, a tinta precisa. Busca essa informação. E aí, aqui no processo construtivo que eu vou mostrar com a aplicação do selador, porque se não precisar de selador, é só você não passar. Então, eu vou mostrar como que faz, certo? Quem me perguntou do selador aí, deu para entender? Sim. Quem perguntou? Fui eu, Lohane. Ah, Lohane. Beleza. A voz das meninas são todas iguais, sério. Muito doideira.
Aqui eu já falei. E agora os tipos de tinta. Então, nós temos, basicamente, 2 tipos de tinta em composição. A gente tem as tintas à base de água e as tintas à base de solvente ou óleo. Qual que é a diferença? Tinta à base de água é a tinta de parede. É o que a gente passa na parede. A gente só passa tinta à base de água na parede. Assim, a não ser que seja uma coisa, uma doideira aí de algum arquiteto que está fazendo um negócio muito doido, mas esse comum é a tinta à base de água. São fáceis de manusear e limpar, tem pouco odor, menor inflamabilidade, seca rápido e apresenta maior resistência ao descascamento. Então, por isso que a gente usa ela. Ó. Ela é barata, seca rápido e tem maior resistência ao descascamento. É isso que a gente precisa numa casa. Então, aí, a gente usa ela. E aí tem a tinta à base de solvente, até por isso que eu coloquei essa foto. O que é a tinta à base de solvente? É aquelas que comumente a gente pinta a porta, a gente pinta madeira, tem gente que gosta de pintar madeira, ou pinta igual aqui um guarda-corpo, a esquadria da janela, que é aquela tinta, ó, ela tem alta aderência, porém demora mais para secar, tem odor forte e se tornam quebradiças com o tempo. Então, tipo assim, isso aqui com o tempo, sendo tinta base solvente, é aquela que descasca, que a gente vê a esquadria descascando quando a gente pinta e tal. Por quê? Porque quando é a base de água, ela tem, assim, o ambiente, onde a gente vive, né, na verdade, tudo no mundo é feito de água, o ar é feito de água, tem um pouco de água. Então, quando a tinta é base de água, as mudanças climáticas que acontecem não influenciam nessa tinta. Agora, a base de óleo é aquele negócio, óleo e água não se mistura. Então, quando a parede ali, por exemplo, vai ficando úmida, a parede não, desculpa, a parede, se a pessoa colocar na parede, né? Por isso que a gente não usa na parede. Vai ficando úmida e tal, água e óleo não se misturam. Então, ela vai meio que começando a sair da parede, entendeu? E aí ela vai fazendo o descascamento. E isso, por isso que aplica mais a esquadria, porque a esquadria, como ela não é parede, ela não absorve umidade. Então, ela não vai levar umidade para essa tinta. Só que mesmo assim, como eu disse, porque o mundo é feito de água, ela leva, tanto que isso descasca. Então, a gente vê aí porta descascando, é porque são essas tintas. Assim, só para eu saber se vocês sabem o que eu estou falando, vocês já viram os 2 tipos de tinta? Vocês entendem? Essa tinta solvente é aquela que cheira bem forte, assim, quando ela está secando, você põe a mão assim, ela gruda. Vocês sabem essa diferença? Eu já vi, Sim. já. Sim, eu sei. Só que hoje em dia tem tinta solvente à base d'água, não tem? Não. Tem. Solvente à base de água não tem jeito. Tinta esmalte à base d'água. Ah, não, mas Não aí sei. ela é... Isso aqui é... A tinta, o que eu tô falando é a base dela, ó, a base de água ou a base de solvente. Aí, depois da base, vem como se fosse o ligante que eu falei lá. Aí tem o esmalte, tem as outras coisas, entendeu? Mas tinta esmalte não é tinta a óleo, à base de óleo. Tem que diluir com tinta, água rasa. Não, é isso que eu tô te falando. Você tá confundindo a base da fabricação com a base da diluição. Entendeu? Não. É porque para diluir uma tinta, tem 2 coisas. Tem a base de fabricação. Então, aquela tinta foi feita de quê? Igual, a tinta à base de água, que você está falando, esmalte à base de água. Ela foi feita de água. Ela foi feita à base de água. Só que aí, eles conseguiram fazer com que essa diluição pode ser feita com solvente, que é o caso da tinta esmaltica. Entendeu? Mas existe alguma outra tinta que seja solvente que não seja esmalte sintético? Tem as tintas tem a base de solvente e tem a base de óleo. A esmalte é a base de solvente, tem as bases de óleo.
Deixa eu te mostrar uma que você vê. São mais específicas para esquadria, para madeira. Ó, essa aqui, ela não é esmalte, que ela é uma tinta a óleo. Não existe a palavra esmalte nela. O esmalte é o que dá aquele acabamento igual o esmalte, né, de unha. Certo? Certo. Para mim, A tudo tinta, era a mesma coisa. Óleo, esmalte, tudo à olha base aqui, de não, olha aqui petróleo. na foto, pintando uma cerca de madeira. Ela não faz aquele acabamento brilhoso do esmalte, entendeu? Ela é Entendi. diferente, eu não sei te explicar assim especificamente, porque igual eu falei, eu mexo com engenharia e arquitetura que sabe essa parte assim lá dentro da tinta. Mas posso procurar saber também para te informar depois. Mas o que eu aprendi, o que a gente aprendeu, né? O que vocês têm que aprender também, o que eu sei, é que a base e a diluição são coisas diferentes. Então, às vezes, ela foi feita de água, mas ela tem uma diluição de outra coisa, entendeu? Entendi. Então, aqui, por exemplo, a tinta esmalte, a base de água, porque tem a tinta esmalte à base de solvente também. Ela tem essas propriedades. A base de solvente, ela tem essas propriedades. A que foi feita assim, entendeu? Então, por exemplo, a solvente, ela é mais cara, né? Se a pessoa não quiser que ela quebra, porque essas são quebradiças, ela quer passar na parede, por exemplo, ela vai comprar uma esmalte à base de água, por causa dessas propriedades. Agora, se ela quer uma desse efeito aqui, que é o efeito, por exemplo, de porta, e aí ela paga mais cara para ter isso, que tem a alta aderência e tal, aí ela vai comprar a tinta esmáltica à base de óleo. Então, diferencia na propriedade por conta da fabricação. Só que o diluente, tipo assim, as pessoas já estão fazendo vários tipos de diluente, inclusive não, tipo, não só a água, entendeu? Aí é outro, aquele à base de água que você vê, não é porque dilui em água. Deu para entender o que eu quis explicar? Acho que sim. Eu entendi que o que você está tentando explicar é só a fabricação, não o tipo de diluição que a pessoa vai usar em determinado lugar, ou na parede, ou na porta, ou no piso, e etc. Porque a diluição vem do fabricante, depende. Tipo assim, às vezes tem a mesma tinta da Coral e da outra. Essa aqui dissolve com 50% de água e essa com 20%. Ou tem a mesma tinta esmalte com a base de água que você está falando, que num fabricante dilui com água e no outro dilui com solvente. Então, isso a gente só vai saber quando a gente comprar a tinta, entendeu? Uhum, Aí, entendi. na verdade, é até bem comum as pessoas confundirem isso, tipo, tá à base de água, é porque tem que diluir na água. Não. Esquece essa parte, a base de água, a base de solvente. Isso são essas propriedades. A diluição você vai ver na lata que você comprar, entendeu? Uhum, entendi. Então, Obrigada. beleza. Por nada. Quem estava falando? Emily. Então, atualmente, usa-se apenas tintas à base de água para pintar paredes. São as chamadas tintas látex, né? Que a gente vê aí o nome. A tinta látex PVA, que é a vinil acrílica. Aí, aqui eu vou falar só das que são mais comuns para a gente pintar a parede aí. Essa PVA vinil acrílica é composta por acetato de polivinila e solúvel em água. Ela não resiste à umidade, por isso é recomendada para a parte interna da casa. Oferecem boa cobertura, secagem rápida e odor mínimo, além de facilidade no manuseio e limpeza de respingos. Então, o que ele quis dizer aqui? Tem a outra aqui, ó, é a tinta látex acrílica. Então, essa é a PVA,
que a gente chama de vinil acrílica, e tem a tinta látex acrílica. Então, para não confundir, PVA e acrílica. A PVA, ela é para área interna da casa ou áreas que não tenham umidade. Então, por exemplo, se por algum motivo a sua cozinha ela não tem revestimento cerâmico, ela não tem revestimento cerâmico, você tem que colocar uma acrílica para ela ter um pouco de resistência à água, porque cozinha a gente lava a bancada, bate ali na parede, né? Às vezes a gente quer lavar até a própria parede, então a gente usa a acrílica, porque ela tem mais resistência à umidade. Essa não resiste à umidade, então é essa que a gente pinta, essa PVA. A gente pinta a sala, a cozinha, o quarto, essas áreas que não têm umidade. E ela oferece boa cobertura, secagem rápida, que foi o que eu falei lá, porque ela é a base de água, então ela tem a secagem rápida, e odor mínimo, então ela não fede muito. A base de solvente que fede mais, ela não fede porque ela é a base de água. Além de facilidade no manuseio, ela é mais fácil de aplicar do que a outra, e limpeza dos respingos. O que é isso? Quando a gente está pintando que respinga na porta, por exemplo, a tinta à base de água, você já passa ali um pano úmido, ela já tirou. A tinta à base de solvente, não. Aonde você colocar para você tirar ali, é tipo o esmalte de unha mesmo, tem que usar um solvente, tipo uma acetona, alguma coisa assim, para você conseguir tirar. Então, ela é mais difícil de limpar. Então, indicado para dentro de casa, o que vocês têm que frisar aí é a tinta PVA, por causa dessas características que a gente falou. Certo? Certo. Ô, Letícia. Identifica antes de falar, porque eu nunca sei quem eu tô falando. Fala, Letícia, é a Marla. Marla. Deixa eu perguntar. Essas tintas, por exemplo, tem um fabricante específico que, por exemplo, todas as tintas dele é PVA, ou vamos dizer aqui, da Coral. Aí eu tenho que chegar lá e pedir, por exemplo, se eu quiser essa. Eu falo assim, eu queria uma tinta Cortal PVA, ou ela já vem da própria Coral, todas as tintas dela, a não ser de pintura externa, né? Todas as tintas de pintura normal, interna, PVA. Não, você tem que especificar qual tinta que você quer. Logicamente, assim, como as pessoas não têm muito conhecimento, ela chega lá no cara e fala assim, eu quero uma tinta para pintar meu quarto. O cara já vai te levar para uma PVA, ele não vai te vender uma coisa ruim, entendeu? Uhum. Agora, quando a pessoa já entende, igual vocês estão aprendendo aí você tem que ver o que você quer. Então, eu quero uma base de água, por causa dessas propriedades dela, PVA. Aí você chega lá no cara e fala, eu quero uma tinta PVA à base de água. Entendeu? É porque essa aí só falou da questão de descascar, né? A outra que é a base de água. Não, é a outra, essa é a base de água. Dessas... tá. Então só não tá específico aí, mas essa PVA também, ela tem a mesma propriedade da outra, de não descascar, né? Ela não descasca. Ah, tá. Não, então tá bom. Ela por ela ser a base de água, ela tem essa maior... Não é que ela não descasca, né, gente? Todas descascam, todo mundo sabe. É que ela é mais resistente em relação à outra, ao descascamento. Beleza, obrigada. Deu para entender? Letícia. Oi. Emily. Aqui, e quando a tinta em pó? Essa aí não, cara. A gente vende dela lá. Só que aí bota água, vira uma meleca lá e você passa na parede. Aí as propriedades, será que tem que muda? Vende muito? Vende demais. Sério? Sério. Nunca vi isso em obra na minha vida. Tinta em pó. Vem o saco já, igual pó de argamassa. De
de argamassa, isso mesmo, bem um pó assim, Então né? você que tem que contar aí pra gente. Conta aí como que é. Então, é o saco, mas eu quero saber se é as mesmas propriedades, porque para usar, você compra o saco, vira numa vasilha, tem a dosagem certa de água que você coloca, bate, vira uma massinha mais líquida, igual de tinta dessas mais baratinha, bem ralinha, e você passa na parede com brocha, É tipo essa. tipo essa. Vamos ver aqui, ó. Fala um fabricante que vende. Cerro Branco. Cerro, assim? Cerro Branco. Pera que eu não tô vendo aqui a digitação. Cerro Deixa eu ver. Branco. Cerro com C. C de casa. Aí, ó, Cerro Branco, tinta em pó. Vem no igual pacote de cal, de 5 quilos. É exatamente essa que eu vendo lá. Essa? Uhum. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, não contém solventes e lavável é porque ela é a base de água, a fabricação, entendeu? Entendi. Aí é por isso que eu tô te falando. Vamos supor que a gente pudesse diluir essa tinta em pó em solvente. Ela, mesmo assim, por causa das propriedades, ela é uma tinta à base de água, entendeu? Uhum. Entendi. Que na minha cabeça, tinta esmalte era para ferro e madeira, tinta de parede e tinta à base d'água. Na minha cabeça era assim que funcionava. Não, mas é isso aí. É assim, a maioria. Só que o que eu tô falando é que, tipo assim, muitos arquitetos, eles vão inventando aí, né? Uhum. Aí tem gente que manda lá a tintura esmalte na parede para ficar bonito, sei lá, alguma coisa que eles querem fazer. Aí eles compram essa. Então, tipo assim, depende. Se o cara quiser passar, né? Ele faz. Mas assim, Entendi. as propriedades delas são feitas, que foi o que eu expliquei até por essa foto, foram feitas para a base de água ser na parede e a base de solvente e óleo ser na esquadria, por causa dessas duas propriedades. Que é o que a gente vê. Mas pode acontecer de alguém muito doido aí querer inovar, né? O cara tem direito. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, beleza. Então, PVA, que é tinta látex, né, que a gente fala, PVA, que é a mais usual aí, a base de água, a gente dilui, inclusive a grande maioria dilui em água para fazer esse tipo aí de pintura normal na parede em ambientes que não tem umidade. Então, área externa fora de cogitação e banheiro e cozinha é recomendada, apesar de muita gente ainda passar a PVA, mas tem dor de cabeça por isso. Então, não tem porquê, já vai comprar a PVA para fora, compra e passa na parede do banheiro, se tiver parede, né? Parede de tintura e na cozinha. E aí tem a tinta látex acrílica, ou apenas a tinta acrílica, como é mais conhecida. Também é solúvel em água, mas possui resinas acrílicas em sua fórmula que proporciona ao produto alta impermeabilidade depois de aplicado. Por estas características, as tintas acrílicas são indicadas para áreas externas e internas, tanto secas quanto molhadas da casa. As tintas acrílicas podem ser lavadas, o que confere maior comodidade quando comparada à tinta látex. Então, resumindo, ela possui uma resina acrílica que dá alta impermeabilidade. Então, a gente aí falou assim, ó, tanto para a área interna quanto externa. Por quê? Se a pessoa quer ter alta impermeabilidade na casa inteira, não tem por que ela não comprar tinta acrílica para a casa inteira. Inclusive, eu fiz isso aqui em casa. Eu já passei dor de cabeça com tinta PVA. Eu falei, tô nem aí, vou comprar tudo acrílica. Comprei tudo acrílica para a casa inteira. Por quê? Porque dá menos dor de cabeça. Igual eu falei para vocês, eu tenho problema com infiltração aqui, para onde eu mudei, tem problema de infiltração. Falei, já vou mandar tudo acrílico, vou ver se dá certo. Então, por ela
ter alta impermeabilidade, e ela pode ser lavada, então a tinta acrílica pode ser lavada, tem as PVAs laváveis também, mas não confia muito, não taca água assim, não esfrega demais não, que vai dar errado. Agora a acrílica sim, a acrílica ela é lavável assim, aplicadamente. Então, eu particularmente gosto mais da acrílica aí para tudo. Só que ela é mais cara, então aí aqui em casa é bem pequenininho, assim, é tranquilinho aqui. Não ficou caro, né? Agora, para uma casa aí que às vezes você vai pintar grande, às vezes você compra aí dos dois para dar uma barateada. Deu para entender a diferença das duas? Sim. Entendi. Entendeu? E aí, eu acho que eu não coloquei, ele já é o processo construtivo. Só para finalizar os tipos aí, além disso tudo, existem aditivos também. Então, igual eu tô falando para vocês, mostrei as diferenças aqui das duas, essa parte que nós até causou uma discussão legal, gosto quando vocês conversam, nossa, gosto demais. Então, mas são os dois mais usuais. Como eu disse, tem infinitos tipos de tinta. Apareceu até uma tinta em pó aqui que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Então, o que é importante para vocês saberem? Vai comprar a tinta para a obra que você está trabalhando, ou para sua casa, ou para qualquer lugar. Olha o que você precisa antes de ir na casa de tintas. O que eu preciso nessa parede? Nossa, essa parede aqui de fora, aqui, tipo, chove e tal, eu preciso que ela seja permeável. Igual eu falei o exemplo da sala. Lá na sala eu tenho muitos móveis, para evitar de riscar, que minhas paredes riscam muito, eu odeio, particularmente, eu odeio. Então eu preciso de alguma tinta que, né, não risque ali, que tem uma propriedade melhor. Vai na casa de tintas e passa isso para o vendedor, e aí ele vai te mostrar. Tipo, eu tenho essa que tem um aditivo tal, ou eu tenho essa aqui, tem esse aditivo aqui que você pode pôr para fazer isso do antirrisco. Então, tipo assim, essa compra da tinta aí, ela é muito lá na casa de tintas. O interessante é vocês saberem o que vocês precisam. E a base, né, que foi essa discussão que a gente teve. Que aí, quando você for conversar com o cara também, você já sabe, assim, essa diferença aí da base. Certo? Então, se o cara... Porque o que acontece? A tinta solvente a óleo é mais cara. O cara pode tentar te enfiar uma tinta dessa pelo, né, vendedor, é aquele jeito. Então, você saber que você não precisa de uma solvente, também já te ajuda aí para não passar vergonha com o RT da obra. Ir lá e comprar uma solvente caríssima. Beleza? Beleza. Brincadeira aí, galera. Agora eu vou falar processo construtivo, como que a gente faz essa pintura da parede. Então, primeira coisa, a parede está lá no reboco, acabamos de rebocar, o reboco está pronto. Por mais que o reboco é aquela camada de acabamento que tem que ficar lisinha, ela ainda não fica como tem que ficar para a aplicação do selador, da mascorrida e de tudo. Então, a gente tem que lixar a parede. E aí eu coloquei, vocês vão ver que aqui eu coloquei, teve uns que eu pus até em itálico, grifei assim, porque são os macetes importantes, que se vocês souberem, aí tá tudo certo. Se vocês souberem isso, vai arregaçar nas obras. Tem pedreiro que não sabe disso. Pedreiro que eu falo, cara que trabalha há 50 anos e não sabe do negócio. Então, se a parede estiver firme e sem muito excesso, então tá aquele reboco assim, lisinho mesmo, tá aquele reboco bonito. A gente lixa com uma lixa 220 ou 240. Isso aqui é a especificação da lixa. 80 ou 100 é mais grossa, 220 e 240 são mais finas. Então, se você olhar a parede está praticamente lisa, você pode lixar com essa mais fina. Por quê? Qual que é a diferença? Essa mais fina, você não vai precisar fazer muita força, né? Então, tipo assim, é preferível onde você puder só dar uma lixada ali mesmo, aquele negócio bem rápido, assim,
aí você usa essa lixa 220 ou 240. Agora, na parte que tiver mais grosso, você usa a lixa 80 ou 100, que ela é mais grossa, realmente para você pôr uma força ali e tirar um excesso que ficar mais em relevo, vamos dizer assim. A parede não tá aquele liso. Basicamente, por exemplo, tá vendo que tem um relevo aqui nesse... Então, aqui, por exemplo, que tá lisinho, o cara passa essa lixa 220, tá ok. Chegar nessa parte aqui, ele pega a lixa 80 ou 100 e dá uma força maior para ela ficar realmente lisa aqui. E aí, coloquei aqui, com o próprio tato da palma das mãos, você verifica se a superfície está lisa o suficiente para receber o selador. Então, se você pôr a mão na parede, você sabe se ela está lisa. Então, tanto visualmente, isso é bem fácil de você perceber. O que você tem que olhar? Relevo. Tem um pouquinho de relevo, você não precisa passar a lixa 80 na parede inteira. Você passa 220 rapidão ali, né? Dá a lixada básica ali. É muito rápido, gente. Não precisa ficar lá, tipo, só para dar o acabamento mesmo. E aí, só naquela parte que tá com um relevinho ali, caiu um cimento ali que secou, você vem e passa a lixa mais grossa, certo? Para ela ficar lisa mesmo. Deu para entender? Alguém tem dúvida sobre isso? Tranquilo. Tranquilo. Não, tranquilo. E aí, depois o selador. Abra a lata de selador, misture bem para que o material fique uniforme. Por que isso aqui? Porque tem gente que não mistura. Tudo, aí igual eu tô falando para vocês, tudo que vocês comprarem nesse quesito, tinta, aditivo, essas coisas que a gente falou, sempre lê o fabricante, é muito importante. Então, são informações que estão lá que se você não fizer, vai dar ruim. Então, tudo que você for usar, ou tudo que você for comprar, tipo, você vai fazer uma compra numa obra, lê as especificações, vê o que tem que fazer antes de fazer. Instrua os pedreiros, tipo, cara, essa tinta aqui, você tem que, esse selador, você tem que misturar ele 10 minutos, porque tá escrito na lata. É um exemplo, tá? Então, tipo assim, tem cara que vai lá, só dá aquela misturada e passa. Tudo bem, tem selador que não pede isso. Mas vamos supor que tem um selador que fala lá, esse selador deve ser misturado por 10 minutos. Aí você tem que misturar, senão ele vai dar ruim. Então, tem que ficar muito atento a cada coisinha dessas para você fazer. Eu realmente fiz dessas aulas um passo a passo, para vocês terem aí passo a passo certinho, para não ter problema. Então, mistura para que ele fique uniforme. Aí, de acordo com a especificação dos fabricantes, eles sempre colocam lá o tempo de mistura. Coloque uma quantidade na bandeja de aplicação e com um rolo de lã 23 centímetros de largura, aplique na parede em movimentos de sobe e desce. Repita a aplicação por todas as paredes do cômodo. Então, é igual pintar a parede. Movimento sobe e desce, pega aquela bandeja, eu acho que todo mundo já viu alguém pintando aí, tem uma bandeja que a gente põe a tinta, né, dilui ela, e pega o rolo e pinta. Então, aí eu vou mostrar o vídeo, né, para ilustrar isso que a gente está falando, mas é a mesma forma da pintura, só que é o selador. E ele tem esse aspecto mais... Ele fica, depois que você pinta, ele não tem pigmento, né, ele não tem consistência, então ele fica branquinho só, assim, bem tranquilo. Aí eu coloquei os macetes, vocês vão ver que tem vários macetes aí. Macete 1. Verificar na lata qual a diluição recomendada pelo fabricante. Então, o selador, ele também tem diluição. Aí tá aqui, geralmente é entre 10% e 20%. O que é isso, 10% e 20%? Vocês sabem? Não sei não. É a quantidade do produto para colocar água. Isso. Eu acho que a proporção da litragem, por exemplo, a lata de 20 litros, 10% dela seria água. Você tem que adicionar 10% daquela quantidade. É isso aí. Então, vamos pôr uma lata de 10 litros. Se 10% dela é a diluição, então você vai colocar 1 litro de água. 10% de 10 litros é 1 litro de água.
Então, você faz essa proporção. É 25%, você calcula quantos por cento isso é da lata total. Então, se a lata tem 20 litros, você vai calcular ali 10% da lata total, que vai ser 2 litros, e vai colocar 2 litros de água para diluir. Certo? Quem falou aí, todo mundo acertou. Então, verificar na lata a diluição recomendada pelo fabricante. Pelo fabricante, muito importante, sempre frisem isso. Olha, leia as coisas que vocês vão comprar. Não esquece, porque os fabricantes são muito diferentes, certo? Inclusive, a Emily até, foi a Emily que falou que ela puxou o assunto aí da tinta, que é a base de água, mas ela dilui com solvente. Então, tipo assim, aí a pessoa não sabe, lê lá, tinta à base de água e dilui na água. Então, tem que ler para você saber realmente como é a diluição de tanto do selador quanto da tinta que a gente vai falar, certo? Certo. E aí, macete 2, se você aplicar uma demão com calma, preenchendo todos os espaços, não é necessário aplicar uma segunda demão. Por que eu coloquei? A gente, por exemplo, quando a gente vai pintar a parede, são várias mãos, né? Depende da tinta que você comprar, 1, 2, 3. Aí, como a gente vai dar muitas mãos, a gente vem pintando de uma forma mais rápida a primeira mão, né? A primeira mão, como ela é só o começo ali, você vem pintando mais rápido. O selador, se você aplicar ele com calma, então, tipo, você vir lentamente mesmo, vir passando o rolo tranquilo e tal, você não vai precisar aplicar uma segunda demão. Então, aí você economiza muito material. Então, esse é um macete legal. Se você aplicar com calma, ele vai preencher todos os espaços. E não vai precisar aplicar uma segunda mão. Certo? Certo. Aí eu coloquei a foto aí para ilustrar, que é a parede com selador. Ela fica até meio cinza, porque ele não tem pigmentação, né? E aí, depois, a massa corrida. Aplique a massa corrida com uma desempenadeira e com auxílio de uma espátula para os cantos. Identifique também os pequenos buracos que ainda podem ter ficado na parede e faça correção com massa corrida, aplicando com espátula. Deixe secar por 2 e 3 horas, ou 3 horas, e em seguida, passe a lixa para regularizar a superfície. Aplique o selador sobre a massa corrida. O selador vai reduzir o consumo de tinta, que é o material mais caro da pintura. Então, o selador tem essa propriedade de redução do consumo de tinta também. Aí, por que tem tinta que já tem isso? Justamente para, tipo assim, ela meio que embute o selador dentro da tinta, entendeu? Aí fica no mesmo preço. Tem algumas que já conseguiram fazer isso, mas não são todas, assim, bem poucas. Então, no geral, você vai precisar usar o selador para reduzir esse consumo de tinta aí mesmo. E o macete 3 que eu coloquei, massa corrida não é diluída. Tem gente que acha que sim, por incrível que pareça. Então, massa corrida não é diluída. Eu sei que aqui estou no texto, estou lendo, estou passando com vocês, mas vou mostrar vídeos depois, beleza? Não preocupe. Para quem, assim, estiver imaginando aí e não estiver entendendo muito. Então, a massa corrida, ela é pastosa, né? Ela tem a consistência, é uma pasta branca. Então, a gente vem com a desempenadeira, essa pasta aqui vocês já devem ter visto. A gente vem com a desempenadeira, passando ela na parede, igual a gente aplica a argamassa ali, a argamassa colante, antes da gente fazer os dentes, né? A gente pega a desempenadeira e aplica. Aí ele vem, aplica isso na parede inteira, depois ele vem com a desempenadeira, né, consertando. Aí, o que falou ali da espátula? Aí, no canto, às vezes, com a desempenadeira, você não consegue fazer os cantinhos. Aí, você pega uma espátula, aquela espátula que parece de cara que faz hambúrguer. Espátula. Ó, quase escrevi espátula de hambúrguer, eu falei, de obra. Essa aqui, né? Então, você vem com a espátula, aí você vem arrumando. Então, o cara, tipo assim, depois que ele passa a massa corrida, como ela é pastosa, aí você dá para você vir depois, né? Você vem desempenando, vem tentando deixar mais limpa. Você não pode fazer aquele movimento da argamassa, de né, desempenar mesmo.
É só, tipo, você vem ajeitando, assim, a massa corrida, aí você coloca nos cantinhos com a espátula, deixa lisinho, e depois que secar, a gente vem e lixa de novo. Então, com aquelas mesmas propriedades da lixa ali, que eu falei, como que a gente faz, só que a massa corrida, por ela ser mais fina, a gente usa a lixa fina. Inclusive, esqueci de pôr isso aqui. Vou até colocar aqui para vocês. Então, ela então você vem com a lixa mais fina, porque essa massa corrida, ela chega a ser porosa, assim. Só para vocês entenderem, ela é menos consistente. Ela é tipo um gesso. Então, tipo assim, só de textura, tá? Só para vocês tentarem imaginar. Então, você vem depois e lixa novamente, que foi o que falou ali. E depois, igual eu falei, se a tinta precisar de selador, o que grande parte precisa por quê? Com economia de material, não é que precisa. A gente passa para economizar a tinta. Só que tem tintas que já estão embutindo isso no fabricante, para ser mais cômodo e tal, jogada de marketing, né? Então, não é que precisa, é que a gente usa para economizar a tinta. E por causa daquela propriedade que eu falei da selagem, então ela dá mais aderência. Então a tinta que você passa ali, ela adere ali tanto pigmentação quanto ligante, então ela fica bem concentrada. Certo? Deu para entender a massa corrida? Sim. Sim. E depois a lata de tinta. Então, primeiro leia as orientações de aplicação do fabricante na lata de tinta. Isso sempre. Abra a lata de tinta da cor que você escolheu, faça a diluição recomendada e misture para que o material fique uniforme, que foi que a gente está falando aí a todo tempo. Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação, que deve estar limpa e seca. Pegue o rolo de lã. Por que eu coloquei boa quantidade? Porque, tipo, tem gente que vai lá e coloca só um pouquinho, né? Esse só um pouquinho é quando ocorre falha. Eu não sei explicar por quê, mas parece que o rolo, ele não pega direito quando você tá só com um pouquinho de tinta ali na bandeja. Então, sempre tem uma boa quantidade de tinta ali na bandeja. Aí eu até coloco, porque não tem como eu colocar aqui, coloque 10 litros, né? Não tem como, depende. Mas coloca uma boa quantidade, tipo, deixa uma boa quantidade ali para você mergulhar o rolo. Pegue o rolo da lã de carneiro e envolva em toda a tinta, sem excessos, isso aqui também é muito importante. Então, vocês vão ver o cara fazendo e ele tirando o excesso, que a gente bate assim nessa bandeja para tirar o excesso. Não pode ficar muito encharcado o rolo. Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai e vem, cobrindo toda a superfície. Remita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. Então, igual selador, igual todo mundo pinta aí, vai e vem até aplicar a mão, né? Se você for mesmo pintar a sua casa, inicie pintando uma pequena parede até que você pegue o jeito de pintar. Ficou bem engraçada essa frase. O que eu tô falando? Você não vai pegar a sua casa e vai pintar ela, né? Não faça isso da primeira vez, que vai dar ruim. Todo mundo erra na primeira vez, isso não tem jeito. Então, pega uma parte ali, ou sei lá, uma parede do seu quarto que você quer colocar outra cor, compra lá, ou pega uma lata de tinta que você tiver e pinta só para você pegar o macete. Parece. É incrível. A gente só pega o macete quando a gente pega para fazer. Essa parte da tinta, principalmente. Primeira casa que eu pintei, mas ela ficou tão ruim, mas tão ruim. Isso eu já estava fazendo engenharia, já tinha aprendido, assim. Igual vocês estão aprendendo aqui, eu aprendi lá também, assim, algumas coisas específicas. Falei, vou pintar, né? Peguei lá, comprei, fui pintar a casa. Nossa, mas ela ficou tão ruim que eu morava de aluguel. O dono me xingou de tudo e falou que eu tinha que pagar, porque aí ele foi lá fazer não sei o que e viu que ficou ruim. Aí ele mandou eu pagar alguém para pintar e ficou mais caro do que eu imaginava. Então, tipo, ficou mais caro, eu me arrependo até hoje. Então, se você for pintar, não pega uma casa para pintar. Não faz isso.
Senão depois você vai ter mais gasto, porque aí você vai ter que pagar tinta e pintor para pintar de novo. Pega uma parede do seu quarto que você pode testar ali, ou pega um muro ali de fora, alguma coisa assim, para vocês testarem, certo? E não deixe de proteger todo o piso do ambiente cobrindo com jornal ou lona. Isso é muito importante porque depois que a tinta seca, é um saco para tirar, é muito difícil tirar. Inclusive, no caso, por exemplo, se for pintar, se vocês forem nas obras, tem lá, já tá com bancada de madeira sentada, já tá com as coisas ali, tipo esses prédios mais legais aí decorados. Cara, tem coisa que se pingar a tinta e o cara não tirar na hora e secar, é muito difícil, chega até a manchar. Então, você tem que fiscalizar isso muito bem se você estiver tomando conta desse processo dentro de uma obra. Isso é muito importante, porque coisas assim, tipo uma bancada de madeira, é muito caro, né? São custos, assim, que não deveriam acontecer. Então, sempre colocar a lona no chão, ou papelão, igual tem gente que põe papelão, jornal, qualquer coisa, desde que tudo, né? Passa fita, igual a gente já viu, vocês já devem ter visto. Você pega a fita durex e passa na porta, de forma que você tampe ali, onde você passar o rolo, não vai pegar na porta. Então, tem que ter todos esses cuidados, porque depois que a tinta seca, é um terror. Certo? Certo. Certo. Vários macetes aí. Ó, evite pintar em dias muito quentes, com temperatura acima de 30 graus Celsius. Não sei explicar assim a fundo o porquê, mas a tinta não pega direito. Ela parece que não sei se ela tipo meio que escorre ou se ela entra muito, tipo, a parede absorve muito. Aí você tem que dar muita mão de tinta em dias quentes. Então, 30 graus Celsius acontece no Brasil, né? Nós temos aí, eu acho que uns 2 meses de calor de morrer. Então, evite pintar em dias muito quentes. Inclusive, se vocês repararem, dia de pintura de obra nunca é naqueles meses calor, porque todas as pessoas que já estão há muito tempo em obra já têm isso na cabeça. Então, até na hora de fazer o cronograma, já tira essa parte de pintura para dias quentes. Não pinta em dias quentes, certo? Aí, nos cantos, encontro de paredes, canto de bonecas, de portas, utilize um pincel pequeno para fazer a pintura. Inclusive, eu nem sei se vocês falam bonecas, eu coloquei aqui, vocês falam bonecas? Sim. Sim. Então tá certo. É porque, como eu falei, né, sou lá do interior, aí a gente tem umas palavras meio doidas aí. Então, nos cantos, encontro de paredes, cantos de bonecas, utilize pincel pequeno para fazer pintura, que são no canto que a gente passa fita crepe. Então, você passa fita crepe ali em volta, por exemplo, em volta do interruptor, você passa em volta da porta, você passa em volta da janela, para não encostar o rolo. Quando você tirar a tinta, vai ficar um pequeno trecho ali, né? Então, você vem com um pincelzinho e passa, que fica tranquilo e você não estraga o resto das coisas. E eu tô falando muito, vocês fazem isso para não estragar suas coisas, mas isso para vocês também fiscalizarem os pedreiros na obra durante o curso técnico, durante a fiscalização de obra. Se você for fiscal de obras e você der conformidade naqueles relatórios que eu já mostrei para vocês, para uma coisa, e aquela coisa depois gerar um custo, isso pode vir até do seu bolso. Se você fiscalizou e falou que estava certo, o cara chegou lá e a porta está toda estragada de tinta, por exemplo, e tiver que trocar, isso vai sair do seu bolso. Então, parece frescura, mas na hora que pesa no bolso, não é frescura. Então, se preocupem com isso, façam isso. Apliquem isso e cobrem isso das pessoas que vocês forem fiscalizar também, certo? Para pintura de teto, utilize um cabo prolongador acoplado ao rolo e, se possível, use uma plataforma para ficar mais próximo do teto. Evite acidentes, não suba em cadeiras ou bancos para pintar. Então, tipo assim,
isso é normal, né? Todo mundo sabe que para pintar o teto, todo mundo que já pinta, né, que eu tô falando, você tem que chegar mais perto do teto, porque fica mais forte a aplicação ali. É igual eu tô falando, quando vocês pegarem um dia, pega um dia para fazer, que vocês vão entender. Quando vocês pegarem um dia para fazer, vocês vão ver que se você tiver a mão muito boba, ele não pinta direito também. Então, tipo assim, na hora que você chega mais perto do teto, você tem tanto como chegar aos cantos, às vezes numa passada só, e também você ter mais firmeza. E tem muita gente que usa cadeira e banco, sobe e pinta, principalmente quem for fazer em casa ou pedreiro em construção pequena, não façam isso. É perigoso, eu estou falando que é perigoso por causa de obra. O ambiente de obra, ele tem muita coisa, tipo um tijolo ali, aí você cai e bate a cabeça no tijolo, você morre. Você deixou um tijolo lá, só tem um tijolo, mas você cai e bate a cabeça, você morre. Então, tem que evitar o máximo acidentes. O que vocês vão ver que é muito interessante na construção civil, tudo que você for fazer, você tem que estar de capacete. E é engraçado que, tipo assim, a segurança do trabalho, às vezes, tipo assim, você vai só passar de um escritório para o outro. Você não pode pisar fora do escritório, que é um container na obra, né? Você não pode pisar fora do container sem capacete. Por quê? A segurança do trabalho é muito rígida justamente por isso. Tá, tô sem capacete, vou só ali no outro escritório. Aí você vai, tropeça, cai numa pedra ou alguma coisa, porque é cheio de entulho, obra, né? Tem sempre essas coisas assim, e morre. Então, tipo assim, é perigoso o ambiente de obra, então sempre evitem acidentes. Então, construam uma plataforma ali de pallet, uma coisa mais segura do que uma cadeira, certo? Uma dica aí mais tranquila, tipo em casa, pallet. Então, fica mais legal. E utilize óculos de segurança transparente para que não respingue tintas nos seus olhos. Eu sei que em casa ninguém vai fazer isso, eu sei. Por mais que eu uso, mas eu sei que ninguém vai usar. Mas usem, porque se respingar, vai ser dor de cabeça também, você pode até perder seu olho. Mas isso eu tô falando porque, obra, fiscalizem, os caras sempre têm que estar de óculos de segurança no processo de pintura. E, como eu disse para vocês, a gente que está ali em cima para fiscalizar, que é muita função do técnico, é a maior ramo de aplicação do técnico aí, é essa parte de fiscalização, qualidade e tal. Tem que se preocupar muito com essas coisas, porque é você que vai estar com o seu nominho ali na fiscalização, certo? Certo. Então, aí eu coloquei, em média, 4 horas após a aplicação da primeira demão, pode-se aplicar a segunda demão. Verifique as indicações do fabricante na lata. Inicie a segunda demão com o seguinte pensamento: é o acabamento final. Então, por que eu coloquei isso aqui? Se todo esse processo que a gente falou, você fizer bem feito, você fizer preocupadinho, tal, bonitinho, você vai dar só 2 mãos de uma tinta boa, né? Estou considerando uma tinta boa. Então, aí, por isso que eu tô falando, põe no seu pensamento. É o acabamento final, porque mais uma demão às vezes, mais uma latinha de tinta, dependendo, e é caro, tinta é muito caro. Então, a pintura é a etapa da obra que a gente tem que tomar mais cuidado, porque é caro. E o retrabalho é muito grande, e também o ficar feio é muito chato, porque é o final. Então, tipo assim, tem que ter todas essas preocupações. Então, 4 horas após a mão, a gente pode aplicar a próxima demão, não só a segunda, a terceira, a quarta. Então, tem que esperar um tempo aí mínimo de 4 horas. Só que leia na lata. Se tiver alguma outra recomendação, se eu estou falando aqui que são 4 horas, e na lata que você comprou está falando que é 5, você vai deixar 5. Porque tudo de pintura é a lata que manda, o fabricante que manda. Pinte novamente com um movimento de vai e vem, cobrindo toda a superfície até finalizar todo o cômodo. Aplique também a segunda demão nos cantos, bonecos de porta e janelas.
Então, também ali onde você passa o pincelzinho, passe a segunda demão, a terceira, se você for passar. Por quê? Na hora a gente não vê, mas se você não passar a segunda demão ali também, com o tempo ele fica mais claro. Aí é aquele lugar que você consegue ver, né? Você vê certinho assim, ó, onde que a pessoa pôs a fita. Aquilo lá não é por conta da fita, é porque a pessoa não passou a segunda mão. Porque quando a pessoa passa, não dá para ver a marca da fita, assim, igual fica, assim, sabe? Não é a marca da fita, né? Da fita, é do pincel. Na segunda demão, a gente não consegue ver. Então, passe também nos cantos, bonecas e janelas. Certo? Certo? Certo. Alguma dúvida aí, galera? Nessa parte? Não. 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 Letícia, eu tenho uma dúvida. Por quê? Aqui na minha área de lavanderia, a tinta do ponto, ela tá descascando. Aí, para pintar, como que tem que fazer? Tipo, tem que lixar para tirar essa parte que tá descascando e depois pintar? Ou tem que passar Quem que tá falando? a marra? Esqueci, desculpa, a marra. Tá descascando e você quer pintar de novo. Isso, aí, tipo assim, só que aí agora eu sei que tem que ser da área que é a tinta específica para a área que é úmida, né? Aí ela tá descascando, só que, tipo assim, só uns rachadinhos nos cantinhos, assim, a tinta soltando. Eu sei que, tipo assim, se eu puxar, ela vai soltar. Aí eu tenho que lixar ela toda, tirar ela toda, depois pintar? Então, você tem duas opções. Se você quiser fazer só uma correção dos lugares que estão descascando, é uma coisa, mas, assim, aconselho a trocar tudo, né? Porque vai dar problema depois. Então, já troca tudo e faz. Mas eu vou explicar como que é a correção, caso você queira fazer. Se você quer só uma área, você descasca aquela área, aí você passa massa corrida só naquela área. Por isso que, às vezes, a gente vê em construção, tipo, só uma bola branca na parede. Vocês já viram? Tipo, tá uma parede que alguém tá construindo alguma coisa, tem só uma bola branca na parede, assim, ó. Não, Depois do acabamento. É porque, tipo assim, a pessoa descascou ali, aí você tem que tirar a tinta, né? Até chegar ali no reboco, aí você tira a tinta, passa a massa corrida de novo, aí selador, né? Se precisar, massa corrida. Então, é a mesma coisa como se tivesse só ali. E aí, na massa corrida, você vem e faz essa regularização, para ficar igual a parede completa. Quando tiver regularização, você pinta novamente. entendi. Aí essa é a forma corretiva, né? Agora, a forma preventiva que a gente fala, que é o quê? Você nunca mais ter dor de cabeça, porque se você fizer isso aí, aonde você passou vai ficar ok com a tinta nova, né? Aí, aonde que tá a tinta antiga, não vai dar certo. Porque o que acontece? A gente pode pensar que, eu vou passar uma tinta acrílica aqui em cima que tá tudo certo. Só que se essa tinta tiver lá há muitos anos, que pelo jeito é o que você está me falando, pode ser que ela já esteja começando a descascar sem você ver, entendeu? Tipo assim, lá dentro dela, ela já está começando a soltar e você não está vendo ali. Aí você vem e manda a acrílica por cima, achando que vai adiantar, só que ela já está ferrada lá por dentro. Entendeu? Então, se tem na parede, com certeza tem outros pontos que você ainda não está vendo. Então, eu aconselho a já fazer um total, descasca a parede e já vem, passa a massa corrida na parede de novo, né? Selador, massa corrida e pinta novamente. Tá bom. Mas muita gente prefere o corretivo aí. Mas eu faço, eu assim, particularmente, eu sou bem chata, já vou no preventivo já, porque eu não gosto de dor de cabeça. Então, se aquilo ali vai me dar dor de cabeça depois? Vai. Então, nem que eu junte dinheiro, tipo assim, tô sem grana, vou juntar 6 meses para eu fazer de um jeito que nunca mais vai dar dor de cabeça, eu prefiro. Porque se você for fazendo as coisas mais ou menos, aí toda hora você tem que fazer, toda hora você tem que fazer. Aí, no final, você gastou mais dinheiro do que se tivesse feito da forma, né, correta, vamos dizer assim, preventiva. Certo? Certo. Deu para entender?
Deu sim, obrigada. Aí, para fechar, depois são os vídeos, eu só coloquei aqui a sequência de pintura. Então, como que a gente faz a sequência? Assim, primeiro a gente pinta o teto, depois as paredes, depois as portas e janelas. Aí, nas portas e janelas vem aquela base de solvente que a gente falou, né? Quando tem que pintar, porque tem tinta que já vem, tem porta que já vem pronta, tem a de madeira que tem que passar aquela exclusiva da madeira, então depende aí da porta e da janela. E a pintura dos rodapés, se for o caso. O que acontece aqui? É porque às vezes a gente passa a fita ali para não sujar, às vezes não, né? A gente passa a fita para não sujar o rodapé e fica faltando uma partezinha ali. Então depois a gente vem com um pincelzinho também, só que aí a gente vem depois da porta e da janela, no rodapé. Porque caso aconteça de respingar alguma coisa ali, você tem como, né, corrigir ali no chão ali, que é onde que pode dar mais problema. Certo? Certo. E então, tenho 8 minutos aí, eu ia dar a parte de piso hoje também, a aula foi bem legal, gosto muito quando vocês conversam assim, eu acho até, eu como aluna, do outro lado, quando eu estou aprendendo, eu acho que quando eu converso mais com o professor, eu aprendo mais. Então, tipo assim, vocês verem que eu sou muito aberta, assim, então, sempre que puderem ter uma aula assim, eu acho bem, ainda mais que agora a gente vai ter a 1h40 de aula aí, é bem legal, vocês agregam muito mais, pode ter certeza, e eu fico feliz também, beleza? Então, vou mostrar uns vídeos aqui, só pra gente, apesar de eu não ter muito tempo, eu vou ver se eu mostro um aqui, geral, e depois um de grafiato, só para vocês verem onde está a diferença. Então, pintando a parede. Vou pôr uma mulher aqui, que ela tem cara de arquiteto sabe tudo, então, dessa parte aí. Então, vou na arquiteta aqui. Deixa eu ver se ela mostra. Ela não tem cara que vai pegar num rolo, né? Ó, vai. Ó, gostei! Gostei, ó. Tá colocando as fitas nos cantos. Para de falar, mulher. Ó. Aí ela vem e coloca a lona no chão. Aqui só a parte da tinta, viu? Vou mostrar o selador e a massa corrida também. Ó, ela fez a caixinha. Aí a bandeja que eu falei. Então, você joga a tinta na bandeja. Aí ela foi pegar água para diluir. Papel alumínio deve ser coisa de arquiteto, porque eu não sei por que ela colocou esse papel alumínio. Tô brincando, Geliel, fica bravo, não. Não. Aí você vem aplicando, ela é diferente, né? A arquiteta, ela é diferente. Ela tem que aplicar o canto primeiro, tudo bem, tá certo também. Mas para vocês verem que é bem fácil, a menina tá ali na casa dela, aplicando ali. Ó, o movimento sobe e desce, que a gente falou. E essa parte da pintura, acho que é bem ok, né? Ninguém tem dúvida nessa parte, ou alguém tem alguma dúvida? Não, eu fiquei na dúvida por que a sua parede deu errado. Porque, tipo assim, olhando assim, parece ser fácil. Mas aí você falou que a sua primeira vez deu errado. Eu queria entender por quê, que agora eu fiquei curiosa. Por causa disso. Porque, tipo assim, eu não sabia, por exemplo, eu não diluí, eu não sabia. Até então, não tinha aprendido que tinha que diluir conforme a especificação do fabricante. Eu aprendi que tinha que diluir em 10%. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Aí eu diluí com 10% e ela precisava de 20%. Foi a primeira cagada, aí já ferrou tudo. Depois, essa aplicação, a parte do excesso no rolo, essa mulher não... Deixa eu ver se ela faz aqui a batidinha aqui. Ela tá muito Nutella, né? Tem que achar um pedreirão raiz aqui.
Acho que ela vai fazer aqui. Aí ela misturou com pincel. A mais doidona. Aí a parte, eu encharcava o rolo, eu não sabia, eu achava que quanto mais tinta no rolo, melhor ia ficar. E eu encharcava o rolo e isso dá ruim. Não fica legal, entendeu? Entendi. Então, foi os dois pontos chaves para mim dar errado. Eu apliquei só 5 demão e não deu certo. Então, sério, foi péssimo. Olha lá, ó. Então, ele passa ali, ó, ele pega a tinta e aí ele dá essa girada aqui para tirar o excesso, ó. Isso aqui é muito importante. Se você só encharcar o rolo ali dentro, vai dar errado. Pode ter certeza, vai dar errado. E aí ele vem aplicando, certo? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Não, tá Não. tranquilo. Tranquilo mesmo. Então, aqui, a parte do lixar. Só vou mostrar o cara aí na parede. Ele está mostrando a lixa, que foi o que eu falei para vocês. Tem lixa que tem dupla face, viu? Tipo, um lado ela é uma, um lado ela é outra. Tem umas que tem, não sei se essa aí é, só lembrei aqui. Aí, ó, ele riscou a parede só para mostrar. Isso aqui é na massa corrida já, tá? Porque ele disse que tá branco. Então, olha lá, ó. É só vir, é rapidão mesmo, não precisa ficar ali horas, a lixa é boa, você vem só lixando para manter a parede lisa. Certo? Certo. Certo. Tranquilo, né? Então, beleza. E a massa corrida. Vou mostrar o cara fazendo aqui. Ó, então ele põe na desempenadeira e aplica. Vou mostrar mais para frente. Pra gente ver, olha lá, ó. Aí ele vem aplicando de forma a... Ela é bem fininha, tá vendo? Ela é uma pasta, ela fica bem fininha mesmo, ela é só para dar o acabamento final, porque como ela é porosinha, como eu disse, na hora que você lixa, ela lixa muito bem, entendeu? Tipo, ela fica realmente perfeita, não igual o reboco, que ainda tem aquele aspecto de concreto. E aí, cara? Certo? Aí o que eu falei de vir passando a desempenadeira, tá vendo? Não é que você vai desempenar igual reboco, que a gente tem que desempenar. É de você vir passando para você conseguir ir adensando essa massa. Certo? Certo. Então é isso aí, galera. Aí, ó, só faltou o selador, mas o selador, nosso tempo estourou aí. O selador é igual à tinta. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente viu ali, o rolinho passa, e aí a única diferença, igual eu falei para vocês, passem com mais calma. Então, vem só, igual o cara tava passando ali, você faz metade daquela velocidade, vem bem devagarzinho, que aí você vai conseguir dar só uma mão de selador, certo? Certo. Então é isso aí, eu ia dar piso, mas não deu tempo, aí na aula que vem, eu ia começar coberturas já, pra gente já entrar em cobertura. Só que aí é bem pouquinho a parte do piso, porque nós já vimos o assentamento cerâmico. É a mesma coisa para o piso. Vou mostrar só algumas diferenças, então vai ser bem rápido. Então eu começo a aula, que agora vai ser nossa aula de reposição, né, na terça-feira, por causa da minha internet ontem. Então, eu dou só o comecinho ali, só para a gente finalizar o piso, que aí a gente finaliza os revestimentos, e aí eu vou começar a cobertura com vocês. Beleza? Aí eu mostro o grafiato também, que acabou que não deu tempo aí. Tranquilo?
Tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. Fiquem bem e até segunda-feira. Segunda é feriado, viu? Não tem aula. Então, só terça-feira. Perfeito. Boa noite. Beleza? Boa Se noite. inscreve no canal, deixa o like. É nóis. Compartilhe com os amigos. Fogueirinha. Compartilha esse vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.